então a mais... oficialmente, assim, né, abrindo os 4 atos do Manifesto Bruxa. Ontem a gente teve o prefácio comigo, onde eu só introduzi, né, o que a gente vai ver, tentando prever, né, o que a gente vai ver aqui, né, como assunto, como debate, como profundidade, como descobertas, como novas narrativas, né, tudo isso que a gente precisa urgentemente em relação a esse assunto que é tão importante, né. E então sejam bem-vindos, bom dia a todos, muito obrigada pela presença, pela confiança, por somarem. Nossa, tá uma energia muito forte, gente, eu fico arrepiando assim, sabe? Tem que ancorar aqui, né? Então assim, a live de ontem tá salva, prefácio, quem quiser ver, toda uma série especial, né, pra gente poder falar sobre esse termo bruxa, falar tudo que envolve isso, tudo que não foi contado, tudo que foi mal contado e tudo que a gente ainda pode reescrever, né, e recriar dessa história. Então, quando a gente fala sobre esse termo, quando a gente fala de bruxas, quando a gente comemora, quando a gente assume ou quando a gente xinga, tem muita coisa que envolve essa palavra, né, esse arquétipo. Então, eu achei assim que é muito importante da gente tomar uma consciência maior sobre tudo que envolve isso, a relação das bruxas com as mulheres atualmente, né, com a história das mulheres. Então, a história das bruxas é a história das mulheres, e isso é muito importante da gente tomar consciência, né. Então, assim, eu falei, né, esse ato não é um ato que eu escrevo sozinha, eu escrevo junto com várias outras mulheres maravilhosas que para mim são grande inspiração, que eu confio muito nas pesquisas, nos estudos e nas práticas dessas mulheres. Espero muito que elas possam colaborar com vocês. A ideia é trazer diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, mesmo que a gente tenha aí, né, então 5 pontos, ainda vai faltar, porque é um assunto que tem muita coisa ainda para ser falada, muita coisa para ser dita, mas a gente espera plantar essas sementes. A gente quer também contribuir muito com vocês com uma pesquisa com referências bibliográficas de filmes, documentários, podcasts, livros, etc., que depois vocês vão receber por e-mail. Então, por isso que eu pedi para vocês se cadastrarem no e-mail, tem um link lá na bio, justamente porque não dá para ser falado tudo aqui, mesmo em 5 lives, tá bom? Então, a gente recebe a Pri Ferraz, o Diário da Bruxa, pra gente falar sobre caça às bruxas e a domesticação das mulheres. Minha linda! Olá! Seja bem-vinda, Pri. Gratidão! Você tá me ouvindo direitinho? Super! Tá rolando? Super! Pronto, aqui também tá super certinho. Olá! Gente, assim, a história das bruxas, a gente toca em pontos muito doloridos, assim, né? Ontem, na live de ontem, assim, eu recebi esses comentários, principalmente as mulheres mais velhas, assim, né? Que talvez estão tendo essas informações agora, assim, e elas deixam uns comentários bem doídos, assim. E realmente é muito triste, né, Pri, a gente pensar, né? Que a gente conhece uma história diferente e, de repente, a gente está inserido num outro contexto. Mas, assim, ao mesmo tempo é tão lindo, sabe? Eu tava pensando antes da gente começar. É tão lindo, assim, essa nova história, é tão linda essa nova realidade que a gente está vivendo em honra e reverência a todas as mulheres e também tendo essa possibilidade de criar, né, novas realidades, de novas narrativas. Então, assim, é com uma alegria imensa que eu te recebo aqui para a gente abrir esses 4 atos. Eu te falei, assim, não tem ninguém melhor para abrir esses 4 atos, não tem uma figura, não tem um arquétipo melhor do que Pri Ferraz. Então, uma gratidão assim profunda por ter aceitado, minha linda. Ai, gratidão, gratidão. E sim, a gente toca em pontos dolorosos, a gente toca em feridas que são ancestrais, né? Que estão com a gente desde a ancestralidade, que a gente está guardando. Mas é aquela coisa também, né, Vero? A gente só cura a ferida se a gente olha para ela. Se a gente coloca ali umas ervas curativas ali em cima e a gente consegue trabalhar. Então é importante a gente trazer. A informação, ela cura. A gente perdeu muito da nossa cultura da deusa pelo fato de não serem culturas litúrgicas. A gente não tinha muita coisa escrita. E agora a gente tem a possibilidade de escrever, de ficar aí. Porque quando um caminho espiritual ou um caminho cultural, ele é litúrgico, ele tem a palavra escrita, ele fica muito mais forte, né? Ele acaba esmagando o outro, feito foi esmagado. Então, se a gente tem também isso escrito hoje, se a gente tem a possibilidade de falar, de estar aqui, fazendo uma live para divulgar essas informações,
Isso daí é muito precioso. A gente precisa usar esses canais para falar disso mesmo, porque a informação tem que ser espalhada. Então, gratidão por esse convite maravilhoso e vamos que vamos, tem muita coisa para a gente falar hoje. Tá bom. Então, vamos lá, minha linda. Seu vídeo eu estava gravando um pouquinho, eu acho que era por conta dos comentários, qualquer coisa eu te aviso, tá? Certo. Mas aí, assim, eu quero começar, na verdade, fazer, assim, relembrar, na verdade, os assuntos que a gente quer falar hoje, né? E também dar um panorama, né? Já introduzir, assim, um pouco sobre... levantar alguns assuntos que a gente pode, né, sentir de abordar. Eu falei ontem um pouco sobre o Caça às Bruxas, né? Achei muito lindo o seu post de hoje, seu post de convite, né? Onde você fala que a gente, quando lembra das bruxas, a gente associa diretamente a essa época da Inquisição, mas a gente esquece que tem muita coisa que vem antes, né? E é esse antes, justamente, que acabou, né? Todo esse saber, toda essa potência antes que acabou se transformando numa ameaça. Então, obviamente, né, que eu quero começar com você por aí, e aí a gente vai indo para o Caça às Bruxas, né? Eu falei, como eu disse, né, um pouquinho sobre o Caça às Bruxas ontem. Falei que foi uma perseguição, né, na sua grande maioria, às mulheres, durante 2 séculos, onde lá centenas de milhares de mulheres foram perseguidas e submetidas a violências extremamente cruéis, né? Mas por que essas mulheres, elas apresentavam uma ameaça? Né? Por que essas mulheres que simbolizavam essa liberdade sexual, a resiliência, uma assertividade, né? Mulheres com muita força para vencer, que tinham e dominavam e tinham consciência desse poder mágico, desse poder pessoal, por que elas passaram a ser temidas por essa cultura patriarcal, né? E por que foi pressionando, né? Por que esse sistema foi pressionando essas mulheres a desvalorizar essas potências, né, que são inatas nossas, a rejeitar e a negar tudo aquilo que é nosso, que é assim como a natureza, né, que nos pertence. E as mulheres que ousavam confrontar essas ameaças, elas eram ridicularizadas, como ainda é hoje, né? Elas eram rejeitadas, mas onde eu quero chegar? Que nem sempre foi assim, né? E é importante a gente saber que outras realidades já existiram para que a gente perceba que novas realidades podem ser criadas, né? Então, estudar história e a história real é ampliar esses horizontes, né? Enriquecer o nosso ponto de vista, que muitas vezes é tão egoísta, né? E somando outros pontos. E o que eu quero aqui com você, assim, de uma forma bem nostálgica e também aproveitando os seus conhecimentos, né? É que a gente relembre dessa era antes do patriarcado, esses novos conhecimentos, né, que eles foram vindo com os estudos arqueológicos, que foram não só descobrindo ali, né, como também comprovando essa época que é anterior a essa época em que a gente vive até hoje, né, em que o poder divino está na mão de um só Deus, ou dos reis, né? Esse sistema marcado pela guerra, pelo controle da natureza, pela dominação, pelo poder, tudo isso que hoje nos leva a esse estado de total esgotamento em tantos sentidos, né? As nossas crises sociais, ecológicas, mentais, etc. Então, antes da gente ir, mas também para justificar o próprio Caça às Bruxas, eu quero pedir para você relembrar para a gente dessas sociedades matrifocais, né? Trazendo não só de forma folclórica e inspiradora que é, né? Mas também a estrutura, né? Que forma esse tipo de sociedade. Sim. Bom, então vamos lá, vamos relembrar, vamos se reconectar aqui, né? Eu, na verdade, eu vou até usar esse apoio dessa imagem aqui. Isso aqui é uma imagem de 25 mil anos antes de Cristo, gente. Isso aqui é a Vênus de Laucel, ou Laucel. E aqui é uma mulher, ela tá com a mão no ventre e ela segura aqui como se fosse uma lua crescente, que também é um chifre de touro, né? Então ela tá aí como representação da deusa mãe regeneradora. Às vezes a gente resume a deusa mãe lá do Paleolítico a uma deusa de fertilidade, quando na verdade ela é de regeneração, né? Ela é aquela que dá a vida e também devora, né? Ela é aquela que pega a semente, que faz a vida a partir dessas sementes, mas que também recebe o nosso corpo depois que a gente morre. Então, esse poder do feminino, ele era honrado desde o Paleolítico.
E ele era sagrado justamente pelo fato de que a mulher ela era capaz de dar a vida, né? Ela era capaz... Naquela época, o homem não conhecia suas propriedades reprodutoras, e aí tinha ali a mulher como aquele símbolo da ciclicidade da natureza. E realmente a gente é, né? A gente é o símbolo da ciclicidade da natureza. Os homens, eles também são. Mas, na mulher, a gente consegue enxergar isso de uma forma mais nítida, de uma forma mensal, né? Então, assim, as mulheres eram vistas como sagradas justamente por serem um reflexo da Mãe Terra, desse poder de fertilidade, de criação e de devoração que a Mãe Terra tem. Então, as mulheres, elas foram o primeiro ser adorado, né, do mundo humano. E elas conseguiam dominar, digamos assim, não vou nem dizer dominar, porque dominar é um termo bem patriarcal, né? Mas elas conseguiam entender, né, compreender a natureza, porque, antes de mais nada, elas se comparavam. Então, quando a gente fala sobre a bruxaria, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que é a gente voltando a esse ato de se ver como a natureza, de se ver como um reflexo da natureza. Isso daí era o que acontecia. Então, a gente tinha, assim, sociedades que eram mais matrifocais. Então, o poder, ele vinha aí do feminino. A gente tem figuras em cavernas que mostram o homem que ele está com um arco e flecha e o poder dele vem de uma mulher atrás. Sabe? Então, assim, o homem ele já desempenhava o seu papel social, o seu papel cultural, mas o poder divino maior era feminino. E claro que isso não é uma coisa homogênea, em todos os lugares era completamente igual, não. Mas é muito interessante a gente pensar, a gente saber que nas zonas mais equatoriais, as zonas em que eram muito prósperas, muito cheias de colheitas, em que o alimento vinha muito mais da fonte vegetal, a deusa era muito mais adorada. E nas sociedades indo-europeias, nas sociedades mais ali para baixo, em que a natureza era mais hostil, que não eram tribos coletoras, mas tribos caçadoras, a gente tem uma ênfase mais masculina. E por isso a competição, por isso a quantidade, essa necessidade de ir lá e conquistar. Né? Então a gente tinha aí nas sociedades mais matrilineares, né, mais matrifocais, eu não vou nem chamar de matriarcal, porque não havia uma soberania da mulher em relação ao homem na sociedade, havia assim uma honra ao feminino, né, inclusive dos próprios homens também, mas culturalmente era algo que, poxa, vamos viver em círculo, né? Então a gente tinha esse círculo, tanto que o círculo hoje em dia é um dos símbolos da deusa, né? A deusa ela é circular, a gente sempre está falando do feminino de uma forma de círculo. Estamos juntos aqui, estamos todos iguais, né? E aí, só que o que acontece? Essas tribos coletoras, por serem muito pacíficas, elas se tornam alvos muito fáceis de tribos guerreiras, né? Essas tribos guerreiras que eu falei, elas normalmente tinham como chefes de seus panteões deuses guerreiros também. Não era aquela deusa mãe, eram deuses guerreiros. Só que a partir de mais ou menos, isso aí eu estou falando de 25 mil anos antes de Cristo, mas quando a gente chega ali em 4 mil anos antes de Cristo, aí a gente tem esse fluxo indo-europeu de invasão, né? De chegando lá e vamos substituindo. A gente começa a ter aí a construção das primeiras cidades. E o que acontece? Se a gente tem cidades, a gente tem divisão de classes, a gente tem divisão de grupos. Se a gente tem divisão de grupos, a gente precisa de deuses, porque sempre tem que lembrar que os deuses, a gente tem uma cultura bíblica que vê o Deus como um ser externo, mas se a gente volta para o antigo paganismo, a gente tem os deuses como reflexo das nossas próprias emoções e do que a gente é. Os deuses estão dentro da gente e não fora, né? Então, se a gente tem diferentes grupos, a gente precisa de deuses que abençoam diferentes grupos. E a gente começa a ter uma multifacetação dessa grande deusa, né? A gente tira aquele poder tríplice, da deusa tríplice, que era a menina, que era a mãe e que era a bruxa anciã também. Lembrando que a gente, todos nós possuímos, né, a donzela, né, a menina alegre, a mãe ali, a acolhedora criativa, e a gente tem também a bruxa anciã, que é aquela sábia bruxona ali, que vai buscar a sua própria cura, que é muito intuitiva, né? Então, se a gente tinha essas três em uma só, como uma deusa muito poderosa, se a gente multifaceta, a gente tem várias deusas no arquétipo da donzela, várias deusas no arquétipo da mãe, várias deusas no arquétipo da anciã, né? E aí a gente vai, ó, caminhando. Quando a gente já entra ali na antiguidade com
com os egípcios, é muito interessante porque a deusa ela passa a não ser só a terra, mas ela passa a ser também o céu, né? E por quê? Porque os egípcios eles olhavam muito para o céu, olhavam muito para a astrologia, então a deusa era aquilo que dava vida a gente. Esse é o ponto importante. Quando a gente fala da deusa, muitas vezes as pessoas têm essa ideia de uma entidade externa, mas não, gente, a deusa é tudo isso que dá vida a gente, que faz a gente viver, que faz a gente sentir prazer, né? E aí a gente já tem aí, a gente já começa a ver as deusas saindo do protagonismo, né? Não são só as deusas geradoras, mas os grandes chefes começam a ser deuses também. Primeiro começam dividindo, depois os principais, como por exemplo Zeus, né? Então Zeus ali já começa a ser chefe do panteão grego. Então, a gente já tem... O patriarcado ele vai chegando sorrateiramente, né? E ele vai fazendo essa transição muito sorrateira para quando a gente chega na consolidação do cristianismo, a gente só tem ali a cereja do bolo, né? Então, é muito... Eu não sei se eu estou falando demais, qualquer coisa você me interrompe aí, porque se você deixar eu vou me embora. Tem muita coisa, né, para falar, mas está fluindo. Então, a gente começa a ver esse patriarcado chegando sorrateiramente, mas a gente vê que o feminino ele vai resistindo e ele vai voltando, né? A gente tem ali a deusa sendo abafada, sendo multifacetada, mas aí quando chega na Grécia Antiga, ela retorna. E por que ela retorna? Olha só para os gregos como eles são artísticos. Olha só como a deusa, ela sempre se abre muito mais em sociedades que se abrem mais para a arte, que se abrem mais para a colheita, que se abrem mais para a natureza exuberante, né? Então a gente tem ali aqueles arquétipos que são multifacetados, mas eles são poderosos. Só que aí a gente já começa a ver também uma demonização daquele arquétipo da bruxa anciã. Porque as deusas que a gente fala hoje em dia, muito mais são Afrodite. Todo mundo conhece Afrodite, é a deusa do amor, uma deusa no arquétipo da mãe. Todo mundo conhece Ártemis, é uma deusa no arquétipo da donzela, né? É jovem. E a senhora anciã? A gente já começa a ter aí uma demonização da figura da senhora, porque isso é muito importante, a gente pensar que antes a velhice, ela era honrada, era difícil chegar na velhice, então uma mulher que chegava numa idade avançada, ela era muito sábia, ela era tipo, nossa, ela chegou, sabe? E aí a gente já tem essa demonização, porque as deusas agora, elas são retratadas muito jovens, né? E aí, a gente começa a ter aqui, Pri, muito desse etarismo, né, desse preconceito com as mulheres mais velhas, que é o que a gente vê hoje, que está muito relacionado ao período fértil da mulher, né? Que é um momento que ela está produzindo algo de útil para essa sociedade, né? Depois que ela entra na menopausa, ela não pode mais produzir. E aí toda essa sabedoria da experiência vivida, que não tem valor nenhum, né? É perdida também, né? Exatamente, se você observa, por exemplo, a Virgem Maria, você vê que ela tem a Virgem e ela tem a mãe. E ela não tem ali, assim, na verdade ela tem, não é retratado, não é falado, mas ela tem. Ela tem várias coisas, assim, vários registros que mostram a possibilidade de Maria ter sido sacerdotisa de Ísis, né? De Maria ser um arquétipo também parecido com Ísis no Egito. E isso tudo é muito abafado. A gente nem vê tanto assim de Maria na Bíblia, né? Não tanto como deveria, não tanto pela importância que ela tem. Né? E aí a gente tem essas duas faces que são muito mais convenientes para o patriarcado, colocadas aí juntas. Porque quando a gente fala sobre a deusa tríplice, a gente está falando da gente estar sempre mesclando esses três arquétipos. Né? A gente às vezes é mais um, depois outro, e a gente vai mudando, e a gente é plural. Mas quando a gente coloca que a gente coloca esse teor literal da mãe e virgem, a gente tem aí um ponto que é inalcançável. A gente nunca vai alcançar essa santidade. Se você não alcança, aí você não é santa, então já não está certo. Né? Então aí a gente já começa a ter meio que a pressão em cima da mulher de alcançar um objetivo que é impossível. Né? E de não honrar essa natureza selvagem que ela já tem. A gente tem os hebreus, os hebreus porque, eu vou falar dos hebreus porque eles são a origem da teologia judaico-cristã, né? Então, assim, para os hebreus, enquanto aquelas sociedades ao redor chamavam de deusas e honravam o poder do feminino, ainda que divididos ainda com o masculino, a gente tem os hebreus chamando a deusa de abominação, né? E se você for ver o lugar onde eles estão, é um deserto, gente, não tem natureza.
Para eles a Deus é uma abominação, isso está errado, né? E aí a gente começa uma cultura de exclusivismo, que aí é que mora o perigo. Porque quando a gente está no antigo paganismo, a gente vê que os mitos eles vão se repetindo, né? A gente vê os mesmos arquétipos. Se você olha para o panteão iorubá, para o panteão grego, para o panteão egípcio, são os mesmos arquétipos, só que com nomes diferentes. Por quê? Porque o pessoal ia lá, invadiam a terra, chegava assim e falava, eu vou adaptar esse mito aqui para a minha mitologia. E é por isso que Zeus ele tem inúmeras esposas, porque os gregos foram conquistando um bocado de lugar. Onde é que a gente vai colocar essa deusa aqui que é muito importante? Vai ser um amante de Zeus. Né? Mas colocava. Vamos lá, já é problemático, mas colocava. Vamos adaptar essa mitologia. E quando a gente tem um exclusivismo, quando você chega assim e fala, o meu é verdadeiro, o de vocês é um demônio, aí a gente já começa a ter o problema, né? A gente começa a ter os embates. E aí a gente começa a ter também a divisão entre Deus e demônio, porque quando a gente vai para o antigo paganismo, não tem essa divisão. Os deuses eram monistas, eles eram ambivalentes, eles vão ter os aspectos positivos e negativos. Por quê? Porque nós somos assim. Até os demons, né, os conceitos de demons que também tinham na antiguidade, eles são o quê? Tristeza, tristeza, loucura, ira, né, raiva. Então, isso daí, e eles não necessariamente eram vistos como maus, eles eram vistos como espíritos que poderiam vir para o bem ou para o mal. E quando a gente fala sobre raiva, sobre tristeza, elas podem vir para o bem ou para o mal também. Se a gente canalizar positivamente uma raiva, né, aquele fogo, como você mesmo coloca lá no Oráculo Cucu, o mesmo fogo que destrói e constrói, né, a gente faz dessa raiva algo positivo. Né? Então, a gente tem isso de entender a natureza humana. Mas se a gente coloca um Deus que ele é sempre 100% bom e 100% onipresente, a gente precisa ter uma figura que é um adversário. E esse adversário, ele precisa ser um homem, ele precisa ser 100% mal, e ele precisa estar ali, batendo de frente, porque senão como é que a gente vai justificar que o mundo tem problemas? Como é que a gente vai colocar a culpa dos sentimentos negativos que a gente tem? Então, o ser humano, ele tem a necessidade de colocar a culpa, começa a ter a necessidade de colocar a culpa dos aspectos negativos para alguém, né? E aí a gente tem os hebreus criando o conceito do Satã de fato, né? E dizendo que quem não segue esse Deus aqui, na verdade está seguindo esse outro. E esse outro ele se mostra a partir de outros deuses, né? E como é que fica mais fácil ainda? Vamos pegar símbolos que representam a deusa. Vamos falar da serpente, que era símbolo da deusa e que agora é símbolo do demônio, né? É Lilith. Lilith, que era uma deusa, virou uma serpente, né? Vamos falar sobre o bode preto dos cultos de Dionísio, né? Que todo mundo... é Black Phillip, né? Do filme A Bruxa. Então, esse é um símbolo do diabo, né? Até o coelho, que era símbolo de fertilidade da deusa. Então, ele foi um animal ali demonizado, né? E se a gente cria a gente começa a criar uma cultura de que aquela mulher que está conectada com a natureza, aquela mulher que é pagã, que está honrando a natureza, que vive rodeada de animais, que dança ali para a lua, que se conecta com a lua, que honra seus ciclos menstruais, essa mulher ela começa a virar a bruxa do estereótipo, a figura da bruxa. E a gente tem a mulher cada vez menos querendo parecer com essa figura estereotipada, né? Se eu não quero parecer com a bruxa, o que é que eu vou fazer? Eu vou me trancar dentro de casa e eu vou ser super bem comportada. E aí a gente começa a ter o controle sobre a mulher, né? Nossa, falei que só. E olha que eu ainda fico, devia ter falado isso. Nossa, aí deve ter uns trocentos livros em 10 minutos, gente. Mas eu acho muito incrível, assim, Pri. Eu só falando, eu tava pensando, gente, olha essa relação surreal da figura da bruxa com a nossa sombra, com o que é a sombra hoje, né? Com a sombra feminina, com a sombra coletiva, né? De que forma que todos esses saberes que são tão preciosos, né? Que são bem intencionados, que foram cultivados e sustentaram sociedades harmônicas por tanto tempo, de que forma que tudo isso foi parar na sombra, né? Junto com a raiva, o medo, a insegurança, todas essas emoções, né? Que são também naturais. E o quanto a gente cultiva tudo isso ali, né? Dentro da gente. E esse medo também na hora de olhar para as nossas sombras é o mesmo medo na hora de olhar para essa história, de relembrar, de reviver,
de temer essas faces que a gente aprendeu a rejeitar, aprendeu a ver algo ruim nelas, né? E que são faces nossas, que estão vivas ali dentro. Então, a gente não sabe muito como administrar tudo isso. O administrar, na verdade, é esconder constantemente essas faces, né? E assim a gente deixa de olhar para todas essas potências, a gente deixa de olhar para os nossos sonhos, né? Então é muito curioso, assim, o quanto as sombras e as bruxas, né, nessa associação, elas são aquilo que é muito mais do que aparenta ser. E é por isso que é uma alegria assim, te receber aqui, né? Isso de você poder compartilhar sobre a bruxaria natural, esse trabalho de resgate, de dar voz, de reencarnar esses saberes, né? Que eles foram, assim, literalmente apagados, né? Queimados, assim, esses antigos saberes, né? Das artes oraculares, tudo que é relacionado à magia, à sexualidade sagrada, esses mistérios que você fala, né? Do nascimento e da morte, da regeneração, tudo isso foi banido na sociedade patriarcal, né? Todos esses saberes que eles foram marginalizados e depois proibidos, assim como a gente foi também negando aspectos do todo, foi negando que a gente é um ser divino, que a matéria é sagrada e que a gente foi também marginalizando, né, todos os nossos dons, todas as nossas potências para a sombra. Então, Sim. essa relação bruxa e sombra, que é esse momento, né, do caça às bruxas, que é esse período trevoso assim da história que a gente vive até hoje, né? Esses dois arquétipos, bruxa e sombra, eles guardam ali essas qualidades, arquivam ali, né? Essas qualidades que são inatas nossas, que foram reprimidas pelas normas sociais, culturais, familiares, né? Aquilo que arquiva tudo que a gente foi aprendendo a rejeitar, mas que a gente também foi aprendendo a ver como ameaçador, como inadequado, a ver como vergonhoso, que é esse selvagem, né? E o selvagem aqui é o nosso instinto primal, aquilo que é oriundo do nosso nível instintivo, né? E aí a gente entra nisso, né? Nessa mulher que você fala até, né? Nesse símbolo da Virgem Maria, que é aquela que deu à luz sem cometer o pecado original, né? Uma mãe virgem. Ao mesmo tempo, né, que isso é totalmente impossível, né, que nega a sacralidade desse relacionamento, desse ato sexual, nega também essa terceira face e nega esse instinto, né? Mas olha só, Vero, como o feminino ele é forte e como ele resiste. A gente tem ali Maria como aquela que dá a luz sozinha, ela cria o seu filho e alimenta, e ao final ela pega ele e tira da cruz, né? Quando ele desce da cruz, a gente tem ali La Pietà segurando ela, então ela recebe de volta. Então, ainda assim, nossa, me arrepio toda. Ainda assim, ela tá, o feminino, esse poder de regeneração, ele vai lá, ele tá lá resistindo, né? A gente tá ali, a gente olha para a via sacra e a gente tem ali Jesus passando, ele leva a queda, ele levanta, ele vai lá, ele morre, ele ressuscita, e a gente tem esse poder de regeneração. Agora, a mulher, ela sai do papel principal, mas o poder de regeneração da deusa, ele tá lá. E ele tá em Maria também, quando ela segura o Jesus na cruz, né? Então, é isso. E se a gente parar para observar, o feminino, ele vai resistindo. Quando a Inquisição, ela se instaura, um dos grandes motivos também é que a própria sociedade da época, ela estava dando tanta ênfase para Maria, Maria estava se tornando tão forte que a galera fez, opa, peraí, calma, que esse feminino... Então, voltava, a gente tem isso de retornar aquilo, a gente tem isso de retornar à mãe, né, ao abraço materno, à mãe regeneradora, ao nosso poder intuitivo. Então, assim, ele vai resistindo, né? Eu acho isso lindíssimo. Nossa, eu também. Essa maneira essa resiliência que também, né, tudo isso nos levou a aprimorar, porque já existia, né, de ir pelas beiradas, né, de encontrar novas formas, né, de resistir, né. E o que eu gosto, assim, eu quero muito ir ali também para a bruxaria natural, né, para todos esses saberes também, que também representavam essa grande potência, né, de que forma que a gente também pode beber dessa fonte para perceber que existem novas formas, né. Principalmente essas antigas filosofias, essas antigas religiões que olhavam para essas sombras, né, e honravam essas sombras. No caso, as deusas escuras também, né, que a gente tem uma lista incrível, infindável, assim, né, das deusas escuras.
E essa visão da natureza que ela não é linear e repressora, mas ela é circular e ela é inclusiva, né? E queria que você trouxesse para a gente um pouquinho sobre esses saberes, Pri, esses caminhos, né, que são baseados na natureza, essa compreensão da espiritualidade, pra, que é, né, ali para essa humanidade que seguia esses saberes, que segue hoje, né, nos novos paganismos, essa compreensão de que uma sociedade, uma humanidade, elas precisam ser baseadas numa comunidade saudável, né? Que é essa visão também desse feminino, né? E de que forma que tudo isso também ali, né, foi quebrado para essa comunidade completamente doente, assim, né, que a gente vive hoje. Então, já existiu, né? E é possível essa forma de vida que seja respeitada, que possui uma igual importância, né? Onde a vida é vida, né? Não importa qual a forma ou qual reino que ela vai estar, né? A bruxaria natural olha muito para esses reinos, né? Para esses elementos, para os 4 elementos, né? Porque vê ali vidas, né? E vê ali grandes mestres, né? E a bruxaria natural, ela tá ali muito honrando a nossa pluralidade. Eu acho que esse é o grande ponto também, de saber que todos os ciclos, eles são mutáveis. A gente é mutável. A gente às vezes vai ser inverno, a gente às vezes vai ser primavera, a gente às vezes vai ser verão, e isso é bonito. Não tem só uma fase da vida que é boa. A árvore, ela não é bonita só quando ela dá frutos. Ela é bonita também no inverno, porque ela mostra ali sua força. Ela tá sem folha nenhuma, mas olha só como ela é forte. E aí depois ela vai renascer. Então, honrar todas as fases, sem dizer que uma só é legal, sem dizer que só um tipo, só um padrão, isso é muito da bruxaria natural. A bruxaria, ela tem que ser esse caminho que sempre vai prezar por nossa liberdade. E a nossa liberdade de ser reflexo da natureza. E quando a gente olha para a natureza, o que é que a gente vê? A gente vê várias espécies de animais, de flores, de tudo. É tudo múltiplo. Você nunca vai encontrar uma flor igual a outra. Por mais que seja igual a espécie, não vai ter nenhuma igual a outra, né? São todas únicas. São todas diferentes. E isso é o que torna todo mundo igual também. Então a bruxaria vem com esse caminho de você honrar sua pluralidade e você não ter que impor que o meu Deus é o certo. Não, eu me conecto de uma forma com a natureza. Como é que você se conecta? Às vezes você realmente prefere chamar a natureza de Deus, às vezes você se conecta com valores mais masculinos, não tem problema nenhum. O problema está em você dizer que a outra pessoa é errada porque ela não pensa igual a você. Né? Então, assim, a gente tem que viver na pluralidade, porque se a gente fica querendo botar todo mundo em caixinhas, querendo enfiar todo mundo em padrões, aí a gente tem o quê? Todo mundo que não está inserido ali é excluído, né? Tanto que muita gente vai falar que a bruxaria é o grito dos excluídos, a gente chega assim falando, acho que é diferente, e isso é bom, todo mundo no fundo é. Se você não é diferente, se você não se vê como diferente, provavelmente você está abafando essa pessoa selvagem que você tem aí dentro. Né? É normal a gente sentir que às vezes, nossa, eu sou tão diferente de todo mundo. Que bom que você é isso que junta todo mundo. A gente querer ser igual é a gente querer abafar isso, essa mulher selvagem que a gente tem. E eu digo mulher selvagem, seja você homem, seja você mulher, seja você o gênero ou não gênero que você se identificar. Existe uma mulher selvagem que, como Clarissa e mulheres que correm com os lobos dizem, às vezes a gente nem consegue dizer quem ela é. Mas quando a gente fala mulher selvagem, todo mundo sabe o que é. Todo mundo sente alguma coisinha lá dentro e fala, eu sei do que ela está falando, eu não sei explicar, mas eu sei do que ela está falando. Né? E essa é a bruxaria. É um caminho que é muito mais de poesia do que de teologia, né? Como diz Starhawk. É a gente chegar assim e dizer, nossa, minha liturgia não está só num livro sagrado, minha liturgia está na terra, está em como eu vou me conectar com o mar, como eu vou me conectar com a terra que eu estou pisando, como é que eu vou me conectar com essa erva aqui que está aqui, esse cheiro dela, ele me faz bem, ele me faz mal, o que é que dele eu não gosto, o que é que ele está trabalhando dentro de mim? Isso tudo é a gente resgatar, né? A bruxaria, ela, claro, tem vários saberes, mas eu acredito que os que mais vibram, né, e pelo menos que são as principais portas de entrada, é a conexão com a lua e a conexão com as ervas. Esses aí, eles são assim de praxe, né? Você, poxa, quero usar, que eu tô sentindo esse cheiro aqui de alecrim, tá me dando uma alegria. Às vezes você nem precisa chegar ali e estudar para que serve o alecrim, não, você sabe, você cheira aquilo. Poxa, que coisa refrescante, né? O hortelã, poxa, tô pensando melhor, porque limpou minha mente. Pronto, você já sabe para que serve o hortelã. Ele limpou, você tá pensando melhor. Sabe?
uma rosa vermelha, nossa, eu acho ela tão romântica. Tá, tudo bem, tem um lado cultural, mas olha só, é assim que ela atua em você. Então a gente se abre para ver o poder da natureza com a gente, né? Isso é muito lindo, isso é muito lindo. E que bom que a gente está voltando para isso, né? A gente foi esmagado muito tempo. Essa mulher, ela teve que ser separada, né, da natureza e a gente meio que recebeu duas pancadas, né? A gente recebe a pancada da Inquisição, que é uma pancada fortíssima, cheia de torturas, e logo em seguida a gente recebe a pancada do Iluminismo, que chega assim e fala, isso aí é piada, né? Então, hoje em dia, a gente tem ainda os reflexos dessas duas linhas, das pessoas que acham que bruxaria é coisa do diabo, quando o diabo não foi uma invenção nossa, né? O diabo não foi invenção da bruxaria, não foi invenção do paganismo. E a gente tem o pessoal que acha que bruxaria é piada, né? Ai, nossa, essa pessoa é lunática, né? Ela é, não sei o quê. Tudo bem, sou lunática mesmo, estou ligada com a lua. Deixa eu ser lunática é bom. Então, assim, a gente retornar a gente entender que a gente é reflexo da natureza e a gente pode usar essas forças naturais a nosso favor, a favor de uma vida melhor, e a gente, como célula de um grande corpo, que é todo o universo, a gente vai se curando e, claro, sempre tendo o olhar social também de buscar curar o nosso social. Nossa, lindo, Pri. E, assim, é muito lindo a gente perceber essa realidade, né? Que já aconteceu, que acontece hoje ali em lugares e pessoas que conseguem cultivar esses saberes, né? Algo que é muito, muito raro, assim. Apesar de ser a nossa realidade, né? Não é a realidade de muitos, né? Na verdade, está muito longe de ser. E aí esse período, né, trevoso ali, né, do caça às bruxas, que causou esse grande buraco, esse grande afastamento mesmo, né, entre esses saberes, né. É muito curioso, assim, eu vejo às vezes a minha mãe ou a minha avó que comentavam, assim, quando eu estava fazendo esses estudos, quando eu estava estudando tudo isso, né, o quanto isso para elas era um assunto muito distante e muito contaminado mesmo pela visão patriarcal, né. E isso tá ali perto da gente, nossa mãe, nossa avó, né. E hoje, olha só essa sorte incrível que a gente tem de poder revisitar esses saberes a partir de uma outra ótica, né? Como eu falei, com o legado ali dos estudos arqueológicos, né? Um monte de bibliografia, assim, tem muita coisa sendo trazida. Mas e isso, na verdade, só faz desvelar, né? Tirar esses véus para que a gente possa perceber essa grande divisão que aconteceu na história, que ainda existe hoje entre esse feminino e esse masculino, né? Que a gente sempre reforça que não tem a ver com gênero, né? São essas forças psíquicas que não existem, que não são separadas, né? Mas que foi separada, né? E que isso não só nos forçou a arrastar tudo que é feminino para a sombra, como também tornou esse feminino ruim, algo temido e etc, né? E aí esse feminino selvagem que você fala, né, da mulher selvagem, que ele é selvagem também, além dele ser delicado. Ou ser tratado como algo frágil, ser tratado como algo dependente, né? O feminino, ele é uma energia instintiva selvagem, né? Que eu quero ir começando a entrar nessa temática da domesticação, né? Esse feminino é uma energia instintiva selvagem. Toda essa potência natural que está em toda a natureza, que foi controlada, né? E nesse processo que a Clarissa até fala, né, no Mulheres que Correm com os Lobos, que ela chama de domesticação da mulher selvagem. E o domesticado aqui, ele vem no sentido de domar aquilo que é selvagem, né? Daquilo que faz com que a gente, que é bicho, passe a ter nojo do nosso corpo, passe a anestesiar os nossos sentidos, passe a nos proibir de ter prazer, a não ter tempo para o silêncio, a não ter descanso para sonhar e para nos curar, né? Esse tempo de reclusão para o mundo interior, para parar a produção e se dedicar às nossas intuições, às nossas visões, às nossas meditações. Então, esse processo de domesticar a nossa alma selvagem, né? De restringir as nossas habilidades, de nos desconectar daquilo que é natural, e a gente foi aprendendo a temer isso tudo que é inerente a nós, a menstruação, os ciclos das nossas emoções, a temer o envelhecimento, como você falou, as transformações do corpo da mulher, principalmente após esses grandes ritos, né, como a maternidade. E a gente perdeu e não foi educada para saber que a vida oscila, como você falou, né, que a gente é lunática.
essa vida oscila. A natureza é instinto puro e isso late dentro da gente. Independente da gente tentar controlar, a gente oscila entre essas fases. Então, tudo isso que hoje está lá na sombra, né? Falar de bruxa é, então, falar desse símbolo dessa mulher selvagem. Falar de bruxaria natural é falar desses saberes que essas mulheres estudaram, praticaram, mapearam, catalogaram, né? Todos esses saberes de cura, de libertação, em honra e respeito à natureza, ao tempo natural, à vida, os ritos de passagem, o autoconhecimento, esse senso de coletivo. Então, domesticar essa potência selvagem é podar toda uma conexão natural com tudo isso, né? Eu sinto que o que aconteceu com a humanidade é, assim, cortar o cordão umbilical que a gente tem com a Mãe Terra, sabe? E o que nos deixa, consequentemente, nesse estado que a gente está hoje, que é estar perdido, que é estar alienado, que é arrogância, né, também. Então, eu queria comentar, assim, para a gente finalizar, sobre esse processo dessa domesticação, assim, né? Como que você percebe esse processo? Como que você percebe, né, os malefícios dessa mulher selvagem estar ali na sombra, né? Sim. A gente começa a colocar potências que a gente tem dentro da gente naquele status de errado, né? E a gente começa a trabalhar muito com a culpa. Quando a gente chega em 390, que se consolida o cristianismo, a gente já tem ali um conceito de pecado muito bem formado. Então, se a gente para e a gente olha que a gente é reflexo da natureza e que todos os ciclos eles são importantes e que trazer a vida, que gerar a vida é muito importante, não tem motivo para a gente ver o sexo como algo sujo, né? Ah, mas o sexo vai trazer prazer, só pode o sexo que é de reprodução. Não, a gente está aqui para sentir prazer. O nosso corpo é um jardim, né? Como Shakespeare diz, o meu corpo é um jardim, né? E minha vontade é o jardineiro. Então, a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele é um jardim. A gente tem várias flores aí para florescer, né? E a gente começa a falar, não, isso daqui tá errado. E pra mim, quando eu era mais nova, né? Logo que eu entrei na bruxaria, eu tinha 21 anos, né? Nem era tão nova assim, mas enfim, era mais nova. E aí eu sempre falava assim, conversava com minha mãe, e eu dizia, pra mim não faz sentido se a gente veio aqui com um corpo que é capaz de dar tanto prazer pra gente, a gente ficar achando que isso é errado. Né? Que os sabores que a gente sente, isso é errado, que a gente parar às vezes para descansar, isso é errado. Se a gente for olhar, o meu TCC foi sobre o corpo, né? E aí uma das matérias era o corpo através da religião, a visão do corpo através da religião. E eu fazia uma análise dos 7 pecados capitais, como eles estão tão ligados ao corpo, né? A gente começa a ver o corpo como a carne errada. A gente começa a falar coisas como a carne é fraca, né? Ah, não, isso daí não pode, a gente tem que negar. Mas a gente está aqui, a gente tem que honrar a nossa passagem aqui, a gente tem que buscar sentir prazer. A nossa vida não é uma culpa, a nossa vida não é a gente carregando a cruz o tempo todo. Quiseram colocar isso em cima da gente e quem não aceita isso é errado. Ai, nossa, ela é errada, é um diabinho, né? A gente até fala hoje em dia, hoje eu tô demais e bota um emojizinho de diabinho, né? Porque isso daí, é o errado. E a gente vai carregando essa culpa cristã, essa culpa que a gente sente de quando a gente tira um dia de folga e a gente pensa, nossa, eu tô sentindo prazer, isso tá errado, eu deveria estar trabalhando. Essa culpa de quando a gente vai, ai, nossa, eu fiquei com uma pessoa, depois eu fiquei com outra, ai, eu tô muito errada. A gente vai, nos nossos registros ancestrais, carregando essa culpa, e a bruxaria vem como um grito de, não, deixa eu me libertar, eu tô aqui, eu vou viver, eu vou ser feliz, né? Claro, com responsabilidade, com alto amor, né? Comigo mesma, mas não pelas amarras que a sociedade patriarcal coloca em cima da gente, né? A grande fita que enlaçou aí as mãos das mulheres foi muito gerada por conta desse livro aqui, né? O Martelo das Feiticeiras, que é o Malus Maleficarum. E para quem está assistindo aqui, talvez algumas pessoas não conheçam, isso aqui é um manual, foi o principal manual de Inquisição. E aqui ele vai falando sobre como identificar uma mulher que está aí possuída pelo diabo. O que é falado aqui? As mulheres, elas cochicham muito umas com as outras. As mulheres, elas enfeitiçam. As mulheres, quando elas são sensuais, é porque elas estão aí enfeitiçadas pelo demônio. Se elas são chatas também.
Então a gente tem aí a mulher que não pode ser chata, não pode ser legal demais, não pode sentir prazer. Né? A gente tem as primeiras vítimas da Inquisição foram as senhoras que eram viúvas e sem os maridos elas não tinham como se sustentar, então elas foram mendigar na rua, né? Então aquelas mulheres que eram mendigas e senhoras, se elas estão ali é porque elas estão fornicando com o demônio, né? Era o termo que era utilizado. Então aí a gente já tem aquela ideia de que a mulher que é pobre e é senhora, ela não é útil para a sociedade, né? Então vamos caçar, vamos tirar elas daí, né? E a gente tem aí esse tira daí. Aí a gente começa, poxa, mas aquela parteira foi fazer o parto e o filho morreu. Ah, não, mas não pode, né? Porque a corda sempre arrebenta no lado mais fraco, né? O lado mais frágil. Então, não pode. Então aquela mulher, na verdade, era uma bruxa, né? Então a TPM, quando a mulher estava chateada com alguma coisa, nossa, isso aí é histeria, né? Então tudo isso, nada que é natural, nada que a gente se abre para sentir, tudo isso era abafado. Você tem que estar ali na caixinha, você tem que estar dentro de casa. Se você conversa muito com as amigas, isso é uma coisa que Silvia Federici fala muito, né? De O Caliban e a Bruxa. Nesse aqui também, Mulheres e Caças Bruxas, que é a Inquisição, ela separou as mulheres. As mulheres que antes estavam ali em grupo, não, separa, porque se virem a gente conversando, a gente está ali confabulando, a gente está trocando informações de como o demônio veio falar com a gente, né? As mulheres não podem sair à noite. A noite passou a ser o horário em que as pessoas honestas não saem de casa, né? Se você sai à noite, isso é errado. E aí a gente já tem essa coisa de, não, eu tenho que ficar em casa preso, né? E a gente vai criando isso com o tempo, foi passando para várias outras classes, para várias outras mulheres. Então, a mulher que era muito bonita, ela era acusada de bruxaria porque ela entrou na mente dos homens que eram casados. Nossa, o homem ficou pensando em você, foi um feitiço que você fez. Então, a gente tem essa culpabilização da mulher. Com a culpabilização, a mulher que não quer ser acusada, ela faz o quê? Ela se prende, ela vai chegar e falar, não quero que aconteça isso comigo, né? Isso por quê? Porque aí a gente volta para aquilo ali. As mulheres, elas tinham conhecimento da natureza. Conhecimento é poder, né? Se você sabe quais são as ervas que vão te ajudar a curar uma doença, que são abortivas, caso você seja estuprada por um homem, você não queira, né, dar à luz. Então, tudo isso era conhecimento ancestral e tudo isso era temido, porque ia tirar a mulher do plano que a igreja tinha de colocá-la como reprodução social da sociedade. A gente precisa das mulheres para reproduzir mais trabalhadores, a gente precisa das mulheres para produzir mais soldados, né? É importante que elas estejam em casa, que elas não tenham independência. Por quê? Porque elas precisam reproduzir. Então a gente tem justamente essa retirada da mulher como um ser selvagem, que sim, ela pode reproduzir se ela quiser, se ela quiser ou não, ela tem livre-arbítrio. Então a gente tem essa tirada de livre-arbítrio da mulher com argumentos de que se você não fizer isso, é errado. Você está pecando, você vai para o inferno, você vai ser bruxa, você vai para a fogueira, você vai ser torturada. Então isso tudo é armadilha de controle, isso é arma de controle. Sim. E é muito lindo, assim, quando a gente volta lá para a deusa tríplice, né? Quando essas três faces, tudo está relacionado com elas, né? Inclusive a própria face da mãe também foi contaminada por esse patriarcado, né? Que é isso que eu até comentei ontem, que eu achei muito oportuno você ter trazido, inclusive com esse complemento, né? De que também é uma opção, né? A domesticagem ali também, né? A mulher que escolhe ficar em casa e cuidar dos filhos e só procriar, que isso seja uma escolha dela, né? Mas que isso também não mate as outras faces, não mate os outros arquétipos que ela tem dentro dela. Então, na verdade, isso sempre é uma busca constante da gente resgatar, né? Trazer vida, regenerar justamente essas outras faces, né, Pri? Então, assim, Melinda, exatamente. Falta ali alguns 10 minutinhos para a gente encerrar. Eu quero muito que você leia o seu manifesto. Não sei se você lembrou de trazer. Sim, tá aqui. Lógico. Coloquei aqui. Eu comentei ontem que toda a ideia das lives veio com a ideia de um manifesto, da gente escrever um manifesto, e principalmente, né, falado, né? Assim, a gente fala muito sobre livros, bibliografias, etc., mas também a gente está levantando tantos conteúdos, está escrevendo aqui na fala, né, nessa tradição oral, essas novas narrativas, né? E aí eu senti essa vontade da gente concluir as lives com esses manifestos. Depois eu quero unir todos esses manifestos e formar um grande manifesto, né?
Mas muito obrigada, eu quero te agradecer, porque eu não sei quanto tempo vai levar, eu quero te agradecer profundamente, é sempre uma alegria imensa, assim, acho que a alegria é a palavra, sempre, até quando você vai falar sobre coisas que são muito difíceis, né, você sempre traz, assim, esse aroma, assim, né, da alegria, e essa é a sua medicina, assim, né, então é uma alegria receber, assim, a sua medicina, receber os seus saberes, eu sei, assim, o quanto você estuda tudo isso, a seriedade com que você leva todo o seu trabalho, a toda essa generosidade também, né? Então é uma alegria receber. Espero que para todo mundo aqui também tenha sido e que a gente saia daqui com a nossa bolsinha de medicinas muito mais preenchida, assim, né? Hoje, graças a você e aos seus saberes, tá, minha linda? Gratidão profunda. Gratidão. Então, vamos lá. Gratidão, Vera. Vamos lá, vou falar sobre o manifesto. Esse manifesto, gente, ele é uma homenagem tanto às mulheres como reflexo da natureza, como essa sábia anciã que existe dentro da gente, que tem todo aquele poder sobre as ervas e que está ali lá dentro da gente, tá? Então vou ler aqui para vocês, espero que vocês gostem. Vamos lá. Tenho em mim a natureza e os 4 elementos eu sou. Como um retrato lindo e divino, a deusa me moldou. Não tenho uma forte Eita! Não tenho uma forte correnteza, pois sou a própria água que leva. Nem temo a escassez, porque fértil é minha terra. As chamas não me amedrontam, pois o fogo me transforma. E alcanço os lugares que almejo, assim como o vento que sopra. Agora venha, pequena jovem, porque pegue uma cadeira e sente-se agora. Escute bem os meus conselhos, ouça bem esta sábia senhora. Trago hoje conselhos simples, mas que guardam muito poder. Um dente de alho leve na bolsa, quando quiser se proteger. Cascas de cebola debaixo do tapete, para a inveja não entrar. E cravos da Índia perto da porta, certamente vão ajudar. Coloque flores em sua casa, para no amor não faltar harmonia. Qualquer tipo, qualquer cor, desde que você as ache bonitas. E se a tristeza insistir em chegar, que seja apenas por um dia. Tome chá de alecrim com erva doce e chame de volta a alegria. Terminou com a sua palavra, obviamente. Ai, que coisa linda! Que coisa linda, gente. E é isso, assim, né? É esse saber, essa poesia, essa reverência, essa alegria, assim, que a gente precisa retomar, assim, né? Que a gente pode retomar. E esse é o grande convite, assim, né? Porque eu tenho certeza, assim, tanto do meu trabalho quanto do seu, de todos os esforços, assim, né? É para isso, assim. Então, ai, nossa, que banho. Que banho, que delícia. Gratidão. Gratidão, Vera. Gratidão por esse convite lindo. Gratidão pela oportunidade de estar aqui conversando sobre isso e resgatando essa potência, porque a gente não está só resgatando saberes, a gente está resgatando nosso poder de ser bruxa, né? Existe uma bruxa dentro da gente, quando a gente desperta, a gente usa esse poder a nosso favor e a gente alcança muito mais. Então, gratidão demais, gratidão demais. Lindo, gente. Assim, para que a gente também possa não só resgatar as nossas potências, né, mas também o Joseph Campbell fala, né, sobre esse manifesto ecológico, né, que é a gente lembrar que tudo isso precisa voltar, né? Não só o respeito ao feminino, não só a nossa natureza selvagem, como também esse respeito à própria natureza, né? Uma sociedade mais saudável, é para tudo isso, né? O objetivo é para tudo, é para isso, é para que a gente tenha poder de escolha, né? Então, foi muito inspirador, como não poderia deixar de ser. Aí hoje, mais tarde, vai o ritual da Pri, que é um ritual muito lindo, que é um banho da deusa Tríplice, que tá maravilhoso. Então, daqui a pouquinho, mais tarde, entra aí o ritual para vocês fazerem. Muito obrigada, Pri, mais uma vez, por tudo. É sempre uma alegria imensa. Assim, é uma grande honra receber você. Muito obrigada a todos presentes. E amanhã, às 11h11, voltamos com o ato 2, com Ana Sazanov, Saberes da Mãe Terra, falando sobre prazer e reprodução. Então, esse papo continua, tá? Tem muita coisa ainda para ser falada. Pri, tenha um lindo dia. Beijo, você também. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. Seguimos bruxas. Bruxa.